Seja bem-vindo à nossa segunda aula do Divulgador em uma Semana. Me diz aí, você já fez as atividades que eu deixei para você na aula passada? Só lembrando, a primeira atividade era sobre você fazer a segmentação do seu nicho e a segunda atividade era sobre a sua persona. Era para você fazer toda a pesquisa para buscar qualificar, buscar trazer a sua persona. Lembrando que isso vai ser feito periodicamente, vai ser revisado e vai ser atualizado periodicamente. Então não ache que você vai ficar para sempre com a mesma persona. A persona ela vai mudando sim. E hoje, nessa segunda aula, a gente vai falar sobre identidade visual e branding. Se você já fez as atividades da aula anterior, então você já conhece bastante coisa sobre o seu público. Você já conhece bastante coisa sobre com quem você quer falar, sobre o que você quer falar, tudo isso. E tudo isso vai compor a tua identidade visual. Você entendendo quais são os gostos, quais são os comportamentos dessa pessoa, você vai conseguir entender qual a melhor mensagem, logo, qual a melhor cor, por exemplo, você vai poder trazer para essa pessoa. Vamos lá. Identidade visual, Bea, é só o design que a gente vai utilizar no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso conteúdo? Não, é muito mais do que isso. Primeiro de tudo é você lembrar que o seu perfil, o seu conteúdo, a sua cartilha, ele precisa ser atrativo aos olhos da pessoa desde o primeiro momento. Se a pessoa entra no seu perfil e ela não consegue captar a mensagem geral do que você quer passar, ela não vai se conectar, logo ela não vai consumir o seu conteúdo. E isso é válido não só para quem está utilizando o Instagram, Facebook e redes sociais em geral, mas isso também é válido para quem quer fazer um conteúdo de palestra, por exemplo, presencial, para quem está querendo fazer uma cartilha, para quem está querendo fazer um livro. Tudo isso tem que passar uma ideia, tem que passar uma imagem que chame o público-alvo e a persona específica. Vamos para um exemplo bem claro e bem próximo do nosso dia a dia como pesquisador e, no meu caso, como pesquisadora na área de zoologia. Vou pegar aqui. Esse livro, Métodos de Estudo de Biologia e Conservação da Vida Silvestre, é um livro científico, certo? É um livro científico e muita gente acha que ciência e marketing não tem nada a ver, ou ciência e design não tem nada a ver, mas, minha gente, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Vocês percebem que na capa foi utilizada uma imagem de um animal de vida silvestre, de vida selvagem, com um marcador, com um geolocalizador aqui para, enfim, monitoramento, para estudo de pesquisa, e sobre o que é que fala o livro. Logo, assim que a pessoa olha a capa, já chama a atenção desse público-alvo. Se esse público-alvo, eles são pessoas, pesquisadores que têm interesse em saber sobre biologia da conservação e manejo de vida silvestre, essa imagem já conecta com as pessoas. Então, e as imagens complementares atrás também. E aqui. Ou seja, isso daqui também foi pensado em relação ao brand, em relação à identidade visual. Vamos lá. Se a gente for falar de identidade visual especificamente para redes sociais, a gente precisa ter uma certa noção em relação a design, a gente precisa ter uma certa noção em relação a quais os sentimentos e quais as mensagens que uma cor em específico ela vai passar para você. Então, eu estou te mostrando aí um quadro mostrando a relação de quais os significados para cada uma das cores. E nesse quadro mostra a cor, a emoção o qual ela está atrelado, quais os tipos de marcas, de mensagem ela está sendo utilizado e alguns exemplos. Então, por exemplo, o preto, ele tem muito a ver com o poder, com o mistério, sofisticação, prestígio, atemporalidade e também morte. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado quando a gente vai utilizar esse tom mais escuro voltado para o preto. Não especificamente o preto, mas tons mais escuros.
O branco tem a ver com emoções, transparência, pureza, ingenuidade, nobreza, suavidade e limpeza. E aí algumas marcas também que são utilizadas, que utilizam o branco ou tons mais próximos do branco. Temos o rosa, que fala muito sobre o romance, delicadeza, inocência, diversão, feminilidade. E também, novamente, algumas marcas que são voltadas para esse público. Lembrando que não especificamente vai estar utilizando essa primeira cor. Cada cor dessa, cada uma dessas cores tem uma grande variação da paleta de cores. E você precisa entrar em alguns sites, que eu vou deixar aqui no descritivo desse vídeo, onde você vai fazer o teste de cor, ou seja, você vai buscar ver toda a paleta de cor para cada uma dessas cores e começar a fazer uma soma dos tons específicos que você se identifica. Mas você precisa também ter esse quadro que eu coloquei, que você vai tirar um print, agora de novo, um print. Tirou o print. E com essa legenda, com esse infográfico, você vai poder começar a entender quais as emoções que você quer trazer para o seu perfil e qual a cor que está mais atrelado a ela. Ah, Bea, significa que eu não posso utilizar mais de uma cor, mais de duas cores? Não, muito pelo contrário, você pode sim. É quando você vai começar a definir sobre o que é as suas cores primárias e secundárias. Vamos para o exemplo da bioeducação digital. A bio, ela tem como cor primária da nossa marca, de todo o nosso brand, de toda a nossa identidade visual, o azul e o verde. O azul em 2 tons, o verde em 2 tons. Essas são as nossas cores primárias, ou seja, é a cor que está na nossa logo, é a cor que mais aparece nos nossos perfis, é a cor que a gente mais utiliza quando a gente está criando algum e-book, algum curso, enfim, são as cores primárias. Mas a gente também tem o amarelo, o laranja e o rosa em diferentes tons para poder ser as nossas cores secundárias. E por que a gente escolheu esses tons? Primeiramente, o azul. O azul porque ele traz a confiança, ele traz o profissionalismo, ele traz a sinceridade, a calma e o infinito. O azul, ele aproxima a gente com marcas também de tecnologia, ele aproxima a gente ao digital e somos uma empresa que trabalhamos com digital, somos uma empresa que sempre trabalhamos com digital. Então, trazer o azul para a gente faz parte de uma construção do que o nosso público precisa receber assim que entra em contato com a nossa marca. E por que escolhemos o verde? Porque o verde está muito associado a crescimento, renovação, juventude, natureza, ética e voltado também para o orgânico. Então, se a gente trabalha com educação e educação mais voltado para a ciência, mais voltado para meio ambiente, o verde vai conectar muito essas pessoas. E a soma disso, a soma do verde com o azul, remete muito à biologia, que sempre foi o nosso carro-chefe. Sempre eu sou da área da biologia, a maior parte da nossa equipe é de biólogos, então é algo que conecta automaticamente o nosso público e a maior parte do nosso público são de biólogos. Então eles já tiveram contato com a logo da biologia, que é o quê? Verde e azul e branco. Então tá totalmente atrelado, só que claro, utilizando em tons diferentes, que de todo jeito vai estar passando a mensagem. Ah, mas por que tu utilizasse o amarelo, o laranja e o rosa? Primeiramente, todas essas 3 cores, elas trazem a diversão. O rosa traz a diversão, o amarelo ela traz o estímulo, a positividade, a alegria, o aconchego, a simpatia. E o laranja ele traz a ideia de inovação, de modernidade, de juventude, novamente também de diversão, de vitalidade. Então, quando a gente soma como cores secundárias essas 3, a gente está passando a ideia para o nosso público que
Somos uma empresa de educação, educação voltada a meio ambiente, a pessoas que estão trabalhando com meio ambiente, a pessoas que estão trabalhando com educação. Mas a gente também tem uma pegada divertida, a gente também tem uma pegada alegre, a gente também tem uma pegada mais informal. Então, quando você entra no nosso perfil e você vê a presença dessas várias cores, você percebe que ali não vai ser algo extremamente padronizado, fixo, com um pensamento só em uma coisa. Não, vai entender que a gente vai estar falando sobre um tema específico, mas a gente vai falar isso de uma linguagem super informal, super divertida. Troquei até a roupa para a aula de hoje. Eu tô gravando essas aulas tudo no mesmo dia, minha gente. Mas gravei a aula com roupas diferentes. E isso também já passa uma mensagem. Então, quando você for fazer o brand da sua empresa, quando você for fazer a divulgação, a identidade visual do seu perfil da sua empresa, você precisa entender qual a mensagem que você quer passar. E aí, quando a gente parte para o branding, é muito mais apenas do que as cores, do que a emoção que você quer passar. É justamente a soma dos seus valores, da sua missão, da filosofia de vida que o seu perfil, que o seu conteúdo, que você tem e que vai conectar as pessoas. Então, pega o caderno que eu vou te dar a tua primeira atividade. Você vai definir quais são os valores que te guiam e que automaticamente vão guiar o teu perfil. Quais são esses valores? O valor da bioeducação digital é o amor incondicional, a empatia incondicional, a criatividade e a sustentabilidade. Lembrando que a sustentabilidade, ela entra não só na sustentabilidade em relação ao meio ambiente, mas de se sustentar, de trazer para o nosso público uma maneira de sustentar o trabalho dele. E temos também como carro-chefe a acessibilidade, buscar fazer com que o conteúdo científico chegue para mais pessoas de uma forma acessível, de uma forma de fácil compreensão. Esses são os valores que guiam qualquer conteúdo produzido pela bioeducação digital. E esses são os valores que guiam a nossa equipe. E tudo isso sempre está muito presente para a gente em qualquer reunião, em qualquer conteúdo, em qualquer palestra que a gente vai estar utilizando. E a nossa missão? Qual a nossa missão? A nossa missão é fazer com que a ciência chegue para cada vez mais e mais pessoas, de forma empática, de forma acessível e de forma criativa. A nossa missão é fazer com que a ciência se torne cada vez mais próximo, ao invés de ficar apenas nos portões para dentro das universidades, ela se expanda. Ela chega para as pessoas que de fato merecem e precisam receber a ciência. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. O nosso propósito é educar. Educar com empatia, com amor e criatividade. Então, você percebe que a gente já tem algo muito forte que conecta a gente? E a gente deixando tudo isso sempre presente, a gente deixando tudo isso sempre à vista do nosso público, utilizando a identidade visual para conectar isso e todo o nosso brand que está um atrelado, um comunicando com o outro, a gente vai fazer com que a gente atraia mais pessoas que tenham essa mesma visão. Então, se você para observar, por exemplo, os comentários nas postagens do nosso conteúdo, raras são as vezes que tem algum tipo de desavença, que tem algum tipo de briga, que tem algum tipo de competição. E mesmo essas sempre são respondidas no nosso perfil, pela nossa equipe, da forma mais carinhosa, da forma mais empática, da forma mais amorosa possível. Por quê? Porque isso nos guia. E a nossa imagem, toda a nossa imagem, ela é pautada nisso. Então, quando você for criar o seu perfil, você precisa entender qual o tipo de mensagem que você quer transmitir. Você precisa começar a pensar em cada um desses pontos. Ah, Bea, mas para eu ter uma identidade visual, eu preciso obrigatoriamente aprender sobre design? Sim e não. Você precisa ter noções de imagem, noções de design, então você precisa entender a questão de colorimetria, você precisa entender como essas cores se conectam, como as cores conversam entre si, como a soma dessas cores passa uma certa mensagem.
mas você não precisa especificamente fazer um design gráfico. O seu perfil ele pode ser um perfil mix, que é quando você utiliza design, mas utiliza fotos também. Você pode ter um perfil só com design ou você pode ter um perfil apenas com fotos. Um perfil que utiliza apenas design, da Bioeducação Digital. Acho que a maior parte do nosso conteúdo é com um design direitinho, bonitinho, específico, seguindo a nossa standard visual. Um perfil mix. Vocês têm o da doutora Bio, vocês têm o perfil da Gelo na Bagagem, da doutora Fran, vocês têm o perfil da doutora dos Peixes, que é a nossa aluna maravilhosa do curso de comunicação, de divulgação científica, que é a Gilmara, deusa. E você tem também um exemplo de perfil só com fotografias, por exemplo, o do Thiago Biotrips. Ali só tem fotografia, mas todas essas fotografias, elas seguem uma linha de edição, o que vai fazer com que aquelas cores sempre sigam o padrão visual o qual o Thiago ele tá atrelado. Então, seja o seu perfil pessoal, seja o seu perfil profissional, seja um perfil que vai utilizar mais design ou vai utilizar mais fotografias, seja um conteúdo físico ou um conteúdo digital, você vai ter que seguir tanto o brand quanto a identidade visual, se você quer se conectar, se você quer, de fato, chegar até as pessoas. Importante lembrar também que a identidade visual ela vai muito além das cores. A tipografia que você vai utilizar também vai ser de extrema importância. Então, saiba entender quais são as letras específicas que você vai utilizar no seu perfil e defina ela como padrão. Além disso, sempre busque inspiração. Então, entre no Behance, entre no Pinterest, ou entre até mesmo no Instagram para poder ver perfis de outras pessoas que você gosta, que tem um público muito parecido com o seu, que de fato conecte você e conecte esse público e comece a ter uma inspiração. Você não vai copiar essas pessoas, você vai ter uma inspiração do que fazer com o seu conteúdo. Seja físico, seja digital, você vai fazer isso. Beleza? Defina a cor, defina a tipografia, defina inspirações para você estar seguindo. Combinado? Então, lembra aí da sua atividade. Definir muito bem qual a sua missão e quais são os seus valores. Depois de definir isso, você vai ter a sua segunda atividade, que é entrar nos sites que eu vou colocar na descrição desse vídeo para começar a fazer o teste de cor. Ou seja, para começar a entender quais são as cores que você vai utilizar. E a partir disso, você começar a testar também no seu perfil. Combinado? Eu vou cobrar essa atividade na próxima aula, ok? A gente se vê. E não esquece, no dia 20, a nossa aula não é às 7 da manhã. A nossa aula vai ser às 7 horas da noite, às 19 horas, pelo horário de Brasília. E ela vai ser uma aula ao vivo. Eu vou estar ao vivo conversando com você sobre, enfim, toda essa semana. Vou estar dando um start, vou estar tirando dúvidas com você. E também vou abrir vagas para o nosso curso Você Divulgador. Mas para quem tiver ao vivo, eu vou dar um presente especial do nosso curso. O nosso curso, essa segunda turma, ela tem um valor de 237. Mas, novamente, quem tiver ao vivo vai ter um presente especial. Então, fica ligado, já deixa o seu lembrete ativado na sua agenda, no seu alarme, lá no YouTube também, porque a aula já tá lá para você colocar o lembrete. E não perde essa aula, porque vai ser muito conteúdo, mas também sendo passado ao vivo, ok? Eu te vejo novamente amanhã na nossa próxima aula.